E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar o dia 22, tá ok? Nós lemos Gênesis 43, Gênesis 44, Salmos 22 e Marcos capítulo 2. Isso foi no dia 22 das nossas leituras. Gênesis 43, verso 8. Eu separei esse versículo simplesmente para poder falar sobre os dois personagens, ou os dois que são fundamentais em toda a história do povo hebreu. O verso 8 diz o seguinte: Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Por que eu separei esse versículo? Porque aqui nós vemos Judá, de onde vêm os judeus, e nós temos Israel, que na verdade se chamava Jacó, né? Lembram que Jacó luta com um anjo, e o fato dele lutar com um anjo ou com Deus, ele é trocado o seu nome, porque ele antes era um enganador e agora é aquele que luta com Deus, Israel. E aí nós temos a nação, o povo de Israel, e nós temos os judeus que vêm da tribo de Judá, da qual veio Jesus Cristo, filho de Davi, né? Da descendência de Davi. E aqui nós temos os dois trabalhando para que tanto eles quanto as crianças não morressem. Tá bom? Aqui a gente consegue ver esse trabalho de Deus, o cuidado de Deus e toda a revelação da história do povo hebreu, que começou com Éber, depois foi para Abraão, e o qual Deus chamou Abraão, né? E aí nós temos Isaac e Jacó, que mudou seu nome para Israel. Gênesis 44, verso 4. Ainda não tinha se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: Vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? José, ele, às vezes nós pensamos, poxa, José foi ruim, né? Ele estava durão, querendo ferir os irmãos, ou de alguma forma, de algum jeito isso, mas não. O que José queria é ensinar os irmãos, além de que ele também estava passando por um processo interno de perdão, né? de reconciliação, de enxergar o que Deus estava fazendo, através do que aconteceu com ele. E ele vai reconhecer isso mais à frente, nós vamos ver no dia 23. Aqui, então, ele pergunta: por que retribuíram o bem com o mal? E aqui ele está remetendo ao que aconteceu com ele. Por que os irmãos tiveram tanto ódio de José? Por que os irmãos venderam ele, contaram uma mentira, como se ele estivesse morto, fizeram o pai acreditar que o filho estava morto há anos, né? Mataram um animal, fingiram uma morte fria, doída, sofrida. E aqui ele pergunta: por que vocês retribuem o bem com o mal? José, na verdade, nada fez contra os irmãos. Na verdade, tudo que José fez se revela agora, né? De que os irmãos se curvariam, de que o pai se curvaria. Tudo isso se revela agora, era o propósito de Deus. Lembrando que quando ele foi procurar os irmãos, quando o pai manda procurar os irmãos, ele foi porque eles estavam na região de Siquém. Siquém era o povo que eles haviam feito com que circuncidassem, e aí eles mataram todos os homens. Era um cuidado do pai para com os filhos, e José estava no meio. Então, José está também, ao mesmo tempo, processando o que aconteceu na vida dele e querendo ensinar os irmãos o que aconteceu com ele, de que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Nós precisamos enxergar assim. Nós precisamos enxergar que as nossas vidas são o que Deus quis. Nós vivemos dores,
sofrimentos, coisas ruins, coisas boas, mas isso nos mudou. E a mudança em nós pode, se assim nós quisermos, pode ser instrumento na mão de Deus. Deus pode transformar o trapaceiro, o enganador Jacó em Israel, alguém que tem bênção. Deus pode transformar o sacrifício de vários meninos que nós vamos ver à frente, vários, para separar Moisés a ser criado no palácio junto com os egípcios. E aí é assunto mais para frente, com outro café à mesa. Salmos capítulo 22, eu separei versos 16 e 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar minhas mãos e meus pés. Minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram fortes sortes pelas minhas vestes. Aqui, eu lembro que eu já falei para vocês, se eu não me engano, no dia 19 ou 18, sobre o que Jesus falou na cruz, né? Eloi, Eloi, meu Deus, por que me desamparaste? Né? Aqui, quando Jesus falou isso lá, Jesus estava falando os Salmos, iniciando os Salmos 22. Por que isso? Porque ele queria mostrar para as pessoas o seguinte, vá lá ler em Salmos 22. Davi já falou sobre mim e vocês não enxergaram que eu sou o Messias. Queridos, quando Davi escreveu isso aqui, Davi escreveu isso aqui há mais de 1000 anos antes de Jesus. É muito tempo. Às vezes nós nos perdemos nas promessas de Deus, às vezes nós nos perdemos na palavra de Deus. Não faça isso. Leia diariamente a palavra de Deus, leia diariamente. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua fé cresça. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então as coisas vão acontecendo, nós precisamos estar ligados. Por quê? Porque Jesus já havia nos falado. Amém, queridos? E aí, para fechar, nós temos Marcos capítulo 2, verso 14 e 15 que eu separei. Passando por ali, viu Levi, que também é o Mateus, o mesmo escritor do Evangelho, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos os que seguiam. Queridos, Levi era um coletor de impostos, um publicano, alguém que enganava, extorquia e usurpava do povo, do próprio povo. Os coletores de impostos eram maus com o próprio povo, trabalhavam para o Império Romano. Levi, Jesus passa na frente dele e fala, vem e me segue. Ele larga tudo e vai em direção a Jesus. Jesus pede para mim e para você, larga tudo e me segue. Isso não quer dizer que Levi não possa voltar a trabalhar na coletoria. Não. É porque o dinheiro para Levi era um Deus. O que é o seu Deus? O que você precisa largar para seguir Jesus? Porque todos nós temos que largar alguma coisa para seguir Jesus. Não tem como mantermos deuses em paralelo com Jesus. E acreditem, nós temos vários deuses. Vários. Nosso coração, já disse um dos pais da igreja, se eu não estou enganado, Jonathan Edwards, ele falou que o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. Nós fazemos ídolos todos os dias, substituindo Deus. E o dinheiro é um Deus para aqueles que dependem e acreditam nele. Levi larga tudo e vai em direção. Mas ele não só larga e segue Jesus, ele leva outros. Ele aqui diz que depois que ele seguiu Jesus, durante uma refeição na casa dele, muitos publicanos, ou seja,
aqueles que trabalham com ele. E muitos pecadores, ou seja, pessoas comuns, pessoas que não eram letradas, pessoas que não estudavam a Bíblia, pessoas que não seguiam os costumes judaicos. Eles estavam na casa de Levi. Ou seja, Levi organizou um momento com Jesus e seus amigos. Quem dos seus amigos você tem levado até Jesus? Essa é a grande pergunta que eu e você devemos fazer para nós mesmos. Quem nós temos levado até Jesus? Fique com Deus. Próximo é o dia 23.